No Falar dia em da coisa operação, de filme, vocês acreditam em disco voador? eu acredito. Disco voador. Eu acredito Você no acredita? abominável homem. Não, você acredita como você está esperando por ele, né, Mia? Ela está esperando o abominável Não, homem das mas neves. eu acho que, olha, nesse mundo enorme, nesse sistema solar enorme, que nós somos um pedacinho do nada, estamos sozinhos? Um pontinho azul no universo, né? Eu acho que é óbvio que nós não estamos sozinhos. Você já... Bom, vamos dar uma olhadinha na matéria, depois a gente Boa, comenta. Dan. Os extraterrestres existem? Enquanto a dúvida persiste, registros dão conta de que seres de outro planeta têm visitado a Terra. Durante uma partida de futebol americano, um torcedor conseguiu registrar o aparecimento repentino do que seria um disco voador. Será? No Brasil, em Santa Catarina, 2 círculos gigantes foram descobertos por agricultores em uma plantação de trigo. Os desenhos, conhecidos como agroglifos, medem cerca de 12 metros de diâmetros. Até o momento, ninguém sabe como isso aconteceu. Mistérios. E a música? Gente, posso contar uma experiência? Conta. As minhas Conta. experiências, né? Conta. Não, porque diz que onde tem esses lugares mais cerrados, eles aparecem Ou a mais, música, né? ou a música. Ó, as músicas. Mistério. Você sabe que eu não sei se eu tive um sonho ou se foi real, eu não sei. Até hoje, na minha vida, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, e eu fui levantar para acender a luz, que eu ia ao banheiro. Lá em Lá no Dourados. Mato Grosso do Sul. Não, eu morava em Nova Andradina, em outra cidade. E uma cidade super serrana, assim, sabe? Muito... É bem... Não tem montanha, sabe? É bem... Onde que aparece muito, são lugares muito planos, né? E aí eu fui acender a luz e de repente eu senti uma coisa aqui me fazendo uma massagem aqui nas minhas costas. E era uma coisa assim, olha a cara dele, não. E aí eu comecei a sentir uma coisa assim, eu tipo, quem é você? Aí era meio por, eu não vi a voz, telepatia assim, sabe? Aí eu falei assim, é pro seu bem. Eu lembro essa frase, é pro seu bem. Aí eu peguei na perninha, era uma perninha muito fina, era uma coisa assim, dessa grossura, assim, muito fina. Tipo, mais fino que isso. Então você... Aí eu senti uma coisa fina, sabe? E uma massagem muito gostosa, assim. E eu tentava olhar pra ver e eu não conseguia. Tipo, é como se me tivesse, sabe? Tipo, me segurado aqui e fazia isso, esse movimento, assim, nas minhas costas. E você assim. tava Eu não sei mal? se eu tava levantado pra acender a dormindo, luz, eu não sei né? se eu tava dormindo, se eu tive um sonho, até hoje eu não sei. Não, mas você antes de dormir, tava com alguma dor? Ou isso, assim, foi... Eu fui deitar, dormi, fui deitar, de repente eu fui levantar para acender a luz. Você não ficou com medo? Eu fiquei, porque a hora que eu fui acender a luz, eu comecei, tipo, aí foi até eu ficar ajoelhado, entendeu? Aí, tipo, eu tentei, quem é você? Aí falava, é pro seu bem. Aí, tipo, eu coloquei a mão na perninha, era uma perninha fina. A música... Verdade. Caramba! Agora eu não sei, porque a gente... Então, eu não sei Você nunca sonhou? Não. Eu não sei se era sonho, se isso era real, porque foi muito louco, Regina. Era muito, tipo, era uma perna fina. Muito Isso real, né? Era uma perna fina, mais fina Malhada que o Brasil. Não, era A uma Milene fina. hoje tá... Como é que é? Tá bandida. Hoje ela tá bandida. Então, e isso eu não sei até hoje, te juro por Deus. Eu já sonhei, fiquei assim, de ser... impressionada. Mas, assim, de sonho, né? Não sei se é verdade. Dizem que muitas revelações são Nos feitas sonhos. através dos sonhos, de ser raptada e tal. É por isso explica muita coisa na minha vida. Então, só que aí depois Essa é eu fui minha forma conversar. de eu ser. Então, uma vez aí eu conversei com uma vez que a gente estava falando sobre isso, sabe? Ah, mudou. Sobre extraterrestres, essas coisas, esses ovos, sei lá o que é. E aí me falaram que onde tem esses lugares assim planos, que eles aparecem. Tá vendo que esse lugar é bem plano, é bem retinho? Onde que apareceu a imagem ali? Então, já diz que essas regiões, Brasília, esses lugares, tipo Mato Grosso do Sul, são lugares que aparecem mesmo. Muitas Nos pessoas, Estados Unidos, pessoas muitas... falaram, já mencionaram que já viram. E dizem que muitas, assim, que falam que foi feito pelo homem e tal, alguns... Esses círculos, enfim. Eu acho que, claro, existem alguns que não têm explicações realmente, outros que sim.
Mas o que tem que ver, independente do círculo, se é real, se não é real, se foi feito por alguém ou não, porque tem como se fosse um tipo de magnetismo diferente, a planta, se algo pousou ali, fica com alguma coisa... Algum resíduo? Eletromagnética, diferente. Inclusive, eu estava lendo esses casos daquele... Vocês ouviram falar daquele... a gente está falando do platinho volador. Adorei esse nome. Na Espanha se diz platinho volador. De disco voador, daquele Bob não sei o quê, que ele realmente viu, guardou um pedaço de alguma coisa que caiu. Sei dessa história. E isso só foi revelado, isso aconteceu mais ou menos em 1980 e pouco, e só foi revelado em 2008. E ele faleceu em 2009 e hoje em dia esse pedaço de alguma coisa que caiu aí enquanto ele estava viajando, que era uma dessas cidades aí, Colorado, Utah, que também são cidades planas e abertas, tá no museu. Ah, é? E isso dizem que foi estudado aí por pessoas especialistas em físicos e tal, e que esse material não é, disseram na época que era uma rocha, que era uma rocha aí que tinham achado, e que não era uma rocha, e foi produzido, foi feito por alguém, e com eu acho que alumínio, com coisas assim, que aqui no Brasil, aqui no mundo, no planeta Terra não existe. Eu já ouvi essa história, é uma liga diferente. Uma liga diferente, eu já ouvi que parece um essa história. charuto, assim, pequenininho. O pessoal pode até ver pela internet. Olha, sabe, eu morei 2 anos na Califórnia. Que lugar da Califórnia? Numa cidadezinha pertinho de Los Angeles, que eu estava lá estudando. E uma vez eu fiquei estudando, e enfim, acordei, eu tinha que estudar, eu acordei muito cedo, então aquele céu limpíssimo. E aí eu vi uma luz parecida com aquela que apareceu, com essa luminosidade, assim, uma coisa meio muito brilhante, cor de laranja que ficava... Nossa! E de repente... Deixou uma fumacinha, eu olhei... Peraí, muito tempo ficou fazendo assim? Acho que uns 3 minutos. Eu fiquei parado olhando. O que é aquilo? Tempo, né? Tinha um movimento muito rápido e irregular. Não era uma coisa assim, sinuosa, devagarinho, não. Como fosse um raio, assim, bem forte. E de repente... Não sei. Eu acho que o seu... ET foi muito um ET massagista, Não, muito mas... gentil, porque geralmente a gente ouve umas histórias, as pessoas sempre têm histórias ruins, foi abduzida e passou por experiências terríveis, Não você sei, teve um eu ET tive uma muito experiência, simpático. não, uma experiência assim que me deixou assustada, mas depois me deixou calma, porque, mas é engraçado que não deixava eu olhar, era uma coisa estranha, porque fazia uma massagem assim, eu tipo, quem é você? Eu falava, eu lembro, assim, é pro seu bem. Aí eu tentava fazer, só que eu não conseguia. E como que era essa voz, Dani? É pro seu bem? Era uma voz... É pro seu bem, uma coisa assim. Adorei. Na minha casa. Era uma coisa... Não, eu não lembro totalmente da voz, assim, mas era uma coisa estranha, viu? Porque eu fui pra acender a luz, de repente eu senti uma coisa assim, sabe? E você acha que de repente nós estamos preparados para ter esse tipo de notícia? Você não acha que de repente estamos sendo já observados há muito tempo e tal, mas sempre que se fala desse assunto, nós sempre somos colocados, né, os terráqueos, como se fala, né, os desenhos animados, que somos um pouquinho mais atrasados quanto à inteligência, né, que nós usamos poucos porcentos do nosso cérebro, enfim, que eles são um pouquinho mais avançados. Então, será que nós estamos preparados para esse tipo de notícia? Imagina soltar agora, estamos sendo, não invadidos, mas estamos recebendo uma visita de seres de outro planeta. Como é que o povo reagiria? Por isso que muitas coisas são escondidas.